Olá, pessoal, uma ótima tarde a todos vocês. Estamos no ar com mais um programa Pinga Fogo, ao vivo aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Como eu sempre falo, é muito bom estar aqui com vocês, falando mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. É sempre bom estar aqui aprendendo um pouquinho mais, né? Ensinando um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais e divulgando a doutrina espírita, que esse é a nossa principal função aqui. Queria deixar já aqui o meu boa tarde ao Sidney Fernandes. Olá, boa tarde, Jonatas, boa tarde a todos do Pinga Fogo da sexta-feira. E Perfeito, Jonatas, é com você agora para a para dar nossa início, então, oração. ao nosso programa, vamos fazer uma prece aqui de abertura, né, para que a gente consiga elevar o nosso pensamento. Então, vamos elevar o nosso pensamento, vamos respirar fundo, né? Vamos pensar em Deus, nos bons espíritos, pedir para que eles nos acompanhem neste momento de estudo, de aprendizado, para que consigamos tirar o melhor proveito possível do aprendizado de hoje. Vamos, mais uma vez, como sempre pedimos, né, para que os bons espíritos, para que Jesus, para que Deus conforte a todos os doentes que estão hoje necessitando de tratamento médico, de uma atenção, de um carinho, de uma palavra de conforto, né? Vamos também pedir para que nos ajude com o melhor discernimento possível com essa crise, né, mundial que estamos vivendo no momento em que a Terra está passando, que nos dê forças também para que cada um de nós consigamos fazer a nossa parte com sabedoria, com calma, né, e que consigamos ajudar quem está próximo de nós. E que assim seja. Bom, Sidney, vamos dar início aqui então às nossas perguntas do programa de hoje. E eu já tenho aqui a primeira pergunta, que é do Silvio Bernardo, lá de Portugal. Ele disse que o WhatsApp caiu lá também, Sidney. Então não é só no Brasil, não, viu? Lá em Portugal caiu também. Caiu tudo. Caiu geral, então, o WhatsApp, mas nós vamos seguindo aqui. O Sérgio está mandando as coisas aqui pelo Telegram também. O Silvio Bernardo manda aqui pelo Telegram. O Sérgio falou que temos aqui o grupo Pinga Fogo no Telegram, mas eu não encontrei, Sérgio. Será que eu estou nesse grupo aí? Se eu não tiver, por favor, coloque-me lá. E a pergunta, então, Sidney, do Silvio Bernardo é a seguinte: é sobre o livro Colônia e Harmonia. Ele diz o seguinte: sem querer dar spoiler, quando a equipe espiritual foi ajudar no desligamento do Misael, dois deles foram incumbidos de ficarem junto à porta de entrada ali do quarto, né, no exterior, para evitar a presença de espíritos perturbadores. Eis então a questão: se a matéria nenhuma posição oferece aos espíritos que a podem transpassar, esses espíritos perturbadores não poderiam surgir de qualquer lado, em vez de somente através da porta? Ou então, né, não seria apenas uma descrição romanceada, somente para dar mais cor ao livro? Na verdade, nós vemos esse posicionamento de proteção da parte dos espíritos em várias obras de André Luiz. Particularmente, nós vimos há pouco tempo uma situação em que estava sendo levado um corpo para o cemitério e imediatamente quando eles entraram, tratava-se de um espírito de muitos méritos. Aliás, o livro Obreiros da Vida Eterna mostra assim com muitos detalhes o desencarne de 5 pessoas aqui da Terra, algumas evangélicas, outras católicas, alguns espíritas, mostrando ali que as pessoas que fizeram por merecer no seu trabalho, na sua retidão de conduta, no seu modo de viver aqui na Terra, estão sendo colocados, como o Sérgio colocou na pergunta dele inicial, como criaturas de mérito. E essa questão de ser colocado na porta, Silvio, você tem razão, é apenas uma figura de linguagem, uma maneira de se expressar do autor. O que eles fazem, na verdade, é um círculo protetor, né? Nós não conseguimos imaginar como seja a dimensão da espiritualidade,
Mas quando o espírito está sob a proteção deles, não há possibilidade de aproximação. O mesmo aconteceu naquele caso que eu falei do obreiro da vida eterna, em que estava entrando o caixão no cemitério e era uma criatura que havia desencarnado com muitos méritos, e de longe os espíritos assim, quais verdadeiros abutres, esperando a chegada dos corpos para extrair deles elementos animalizantes com os quais eles, abre aspas, se alimentam, eles já disseram de longe, não, esse aí é protegido, nem adianta a gente chegar por perto. Então, trata-se disso. Quando nós temos méritos, recebemos a proteção da espiritualidade e aí nós ficamos mais ou menos preservados de certas emanações fluídicas no nosso desencarne. Certo. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, né? Caso estejam tendo dificuldades também para acessar através do nosso Facebook, eu estou achando estranho aqui, tem poucas pessoas assistindo pelo Facebook, não tem aí comentários, então provavelmente deve estar com algum problema também no Facebook. Entrem no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru, que estaremos no ar lá também, tá? Lá tá funcionando certinho, o pessoal tá mandando mensagens aqui pelo YouTube, então entrem lá e participem por lá, caso estejam tendo dificuldades aí pelo Facebook. Sidney, a próxima pergunta é da Patrícia, de São Paulo. Pode-se dizer que os espíritos obsessores são, entre aspas, nossos melhores amigos? Eu sempre escutei isso do centro espírita que eu frequento. É porque eles nos fazem, sem perceber, onde estamos errando para que possamos nos melhorar. Pode afirmar assim que o processo obsessivo pode nos ajudar? É a Patrícia de São Paulo fazendo essa pergunta. Eu achei interessante, Sidney. Será que o processo obsessivo, em algum momento, também pode nos ajudar? Essa pergunta foi respondida para o grupo Pinga Fogo pelo Silvio. Ele fez colocações bem interessantes ali. Eu diria, Patrícia, que quando Jesus diz que ele quer misericórdia e não sacrifício, e o próprio Pedro, na sua primeira epístola, na Epístola de Pedro, ele diz que o amor cobre a multidão de pecados, coloca que a dor não é indispensável para o progresso do espírito. Se nós formos falar em termos de conhecimento, de cultura, de aprendizado, eu diria para você, Patrícia, que os nossos, abre aspas, inimigos, eles não têm qualquer constrangimento de chamar a nossa atenção em relação aos nossos erros. Com isso, a gente ouve as verdades e passa a cuidar para que elas não se repitam. Mas não é indispensável que você passe por um processo obsessivo para crescer espiritualmente. Vamos, em primeiro lugar, dizer que o processo obsessivo ele é desencadeado, antes de mais nada, pelos flancos que nós abrimos, pela vulnerabilidade que apresentamos. Então, os espíritos se aproximam pelas brechas que eles encontram. Então, um processo obsessivo, seja ele uma simples perturbação, no caso aí de uma obsessão simples, ou seja, um processo de fascinação, ou mesmo um processo mais sério, mais grave, que é chamado de subjugação, e algumas pessoas indevidamente chamam esse processo de possessão. Então, seja qual a gradação do processo obsessivo, ele tem o condão de nos chamar a atenção. Quando a gente percebe que está sob a influência de um espírito, se nós tivermos um processo, um trabalho de meditação, de reflexão, a gente vai desconfiar que está errando, que está cometendo certos erros
em virtude do estímulo de espíritos inferiores. Quando chegamos a esse estado de consciência, nós passamos a orar mais, refletir mais, fazer um trabalho de proteção maior para não nos expormos tanto à influência dos espíritos. Sob esse aspecto, eu concordo com você, Patrícia, de que quando descobrimos que existe esse tipo de influência e colocamos, como diria meu avô, as barbas de molho, tomamos providências, atitudes de defesa, eu diria que essa situação desagradável pode virar uma situação, vamos dizer assim, de introspecção, de proteção e até de aprendizado. Mas, em si, o processo obsessivo não nos faz bem, porque mostra que nós estamos ligados, estamos sintonizados com espíritos inferiores. E eu diria que o melhor aprendizado mesmo é através do estudo, a confiança em Deus, nos bons espíritos, e através dos nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras positivas. Esse sim é um triunvirato que vai nos permitir galgar mais degraus na escala espiritual. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência de que, eventualmente, estivemos sob o jugo de um espírito e sacudimos aquelas más influências, e com as nossas orações, a nossa confiança em Deus, o nosso trabalho positivo, o nosso empenho de superar as más tendências. Que más tendências são essas? Palavrão, desonestidade, mágoa, ressentimento, ódio. Quando nos livramos disso, nós atraímos bons espíritos. E aí, de uma certa forma, ficamos preservados de qualquer processo obsessivo. Mas isso é uma tarefa diária, constante, ininterrupta. Não podemos nos esquecer de que nós estamos num mundo de expiações e provas, onde predomina ainda, tanto da parte de encarnados e desencarnados, um ambiente muito escuro, muito denso, de dor, sofrimento, de inveja, de ressentimento, de egoísmo, vaidade, orgulho. Nós temos que sair, ficar elevados acima desse nível de influência. E aí ficamos preservados do processo obsessivo. Agora, não deixa de ser uma lição, né, Patrícia? Quando a gente percebe que está no estado de sendo influenciado por espíritos, toca a campainha, toca o alarme, dizendo: olha, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Na minha oração de toda noite, eu fiz coisas erradas hoje e não posso atribuir aos espíritos essa responsabilidade. A responsabilidade é minha. Nesse aspecto, eu concordo com você. É positivo esse estado de despertamento do processo de obsessão. Mas a obsessão em si, ela não nos traz benefício. Exato. Bom, boa tarde para o nosso amigo Reginaldo Marques, né? Ele disse que reiniciou o celular dele e o Facebook agora voltou a funcionar normalmente. Bom, mas pelo que eu estou vendo aqui, o Facebook ainda está dando alguns problemas. Caso alguém tenha, eu vou repetir, tá? É só seguir aí o nosso canal no YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru, que nós iremos também responder por lá, tá bom, pessoal? E agora vamos dar aqui a disparada para o primeiro sorteio do livro A Felicidade Tem Pressa. Nós teremos 2 livros desse A Felicidade Tem Pressa para sortear hoje. Então vamos sortear o primeiro. Você que está aí nos assistindo através do Facebook ou pelo YouTube, deixe aí Pinga Fogo, escrito Pinga Fogo e a cidade que você mora. E daqui a alguns minutinhos eu farei o sorteio, tá bom, pessoal? O Jonatas, o pessoal está reivindicando aí que eles falem pinga-fogo uma vez só. Eu falei, esse assunto é entre você e eles, viu? Pinga Fogo, Pinga Fogo. Bom, a próxima pergunta, Sidney. Jonatas, Oi, você me permite? fique à vontade.
eu estou aqui há 3 semanas com o livro da Ana Regina de Agudos. E a Ana, até agora, não se manifestou, não veio buscar o livro aqui na minha portaria e não me passou o endereço dela. Então, hoje está sendo a última oportunidade de a Ana receber o livro dela. Na verdade, é um livro A Felicidade Tem Pressa. Então, Ana, por favor, eu sei que você fez contato com o Sérgio, hoje é o último dia, nós já estamos com 3 ou 4 semanas que você ganhou o livro, você não passou até agora o seu endereço. Então, eu estou aguardando a última chance, Ana, de você receber o seu livro. Depois nós vamos sorteá-lo novamente. Ok, Jonatas? Fica à vontade. Vai para frente, hein? Bom, próxima pergunta, deixa eu ver de quem que é. É da Larissa, daqui de Bauru mesmo. Deus criou todos nós simples e ignorantes, e através da nossa vivência fomos nos moldando através do livre-arbítrio, correto? Mas e Jesus também foi criado simples e ignorante? É possível uma nova criação do Pai ser tão perfeita quanto Jesus? Na verdade, as pessoas partem do princípio das religiões ortodoxas de que determinados espíritos já foram criados, nasceram sabendo. Esse assunto é tratado pela doutrina espírita de uma forma bastante objetiva. Jesus, um dia, foi um simples ignorante como nós. Não sabemos quantos bilhões, trilhões de anos atrás, mas Jesus foi criado como nós. Deus não tem preferências. Os anjos, os santos, passaram pelo mesmo processo pelo qual estamos passando. As oportunidades são iguais para todos nós. Daí também nós dizermos que aqueles que são considerados e não me passou aqueles que são considerados como diabos, demônios, Satanás, simplesmente são espíritos como nós, que tiveram as mesmas oportunidades, mas preferiram entrar na linha criminosa e abstendo-se de cumprir os desígnios de Deus. Mas eles têm cura, eles podem perfeitamente voltar a uma situação melhor. Não há penas eternas. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos a oportunidade evolutiva. E aqueles que, infelizmente, se comprazem em ficar do jeito que estão, uma situação de laissez-faire, os chamados vagabundos do espaço, eles serão concitados através de reencarnações compulsórias a se mexer. Ninguém fica eternamente encostado num canto aí sem evolução. Mais cedo ou mais tarde, a espiritualidade vai lhe cutucar-lhe os fundilhos para um novo processo reencarnatório. Então, respondendo a sua pergunta, Larissa, Jesus um dia esteve na situação em que estamos. Há quanto tempo? Não sei, mas alguns bilhões de anos atrás. Quando Jesus presidiu a formação, o deslocamento daquela massa que saiu do Sol para criar, para se tornar no planeta Terra, ele, quando presidiu esses acontecimentos, já era puro e perfeito. Nós estamos falando de alguns milhões de anos atrás. E quando ele veio para a Terra, e ele, como governador moral do planeta Terra, assim como muitos outros Cristos que existem espalhados pelo universo, ele já tinha condições de conduzir a Terra trazendo a lei do amor, que mais tarde foi reiterada pela doutrina espírita. Mas Jesus, um dia, passou pela mesma situação pela qual estamos passando agora. Ele também foi criado simples e ignorante. Exato, né, Sidney? Ele sempre deixou muito claro, né, em várias passagens dele, que ele é nosso irmão, né? Ele é nosso Ele irmão, ele não é nosso carinhosamente, pai ou alguma coisa assim, né? O nosso isso, Deus, ele é ele nosso irmão. carinhosamente tratava Deus como Pai misericordioso,
e mais, dizendo que todos nós éramos deuses. Vós sois deuses. Vocês poderão fazer tudo aquilo que eu faço. E isso é uma prova cabal de que ele, embora um espírito infinitamente superior a nós, o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, ele estava nos mostrando que nós poderemos um dia chegar ao que ele já é há milhões de anos. Perfeito. Ô, Sidney, vamos aqui então para a primeira ganhadora do livro. Vai ser o A Felicidade Tem Pressa. Se chama Ciciane Vasselay Perini, Rio Grande do Sul. Ciciane. Você pode soletrar para mim que eu não consegui entender o nome. É Ciciane. Com S? Com S, tudo S. 2 S's no meio. Vasselay. Como? Ciciane Vasselay, com 2 S's também. Ok. Perini. Perfeito. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Muito bem. Aqui, ó. Ciciane, aqui estão os contatos do Sidney, né? Então você manda aí uma mensagem pelo WhatsApp, que agora está fora do ar, mas assim que voltar você pode mandar, ou através do e-mail 1948@uol.com.br e passar mais detalhes que o Sidney vai enviar o livro para você. Isso. Manda para mim, então, Ciciane, por favor, por e-mail ou por esse WhatsApp ou pelo Telegram, que nós estamos disponibilizando. E eu também vou abrir aí o meu WhatsApp particular, Ciciane, é 14 99772 5892. Vou repetir, Ciciane, 14 99772 5892. E, pessoal, eu peço a vocês que sempre que recebam o livro, acusem o recebimento, porque nós mandamos o livro sob registro. Se por acaso vocês não receberem o livro, eu passarei o número do correio para que vocês façam o rastreamento. Até hoje, nenhum livro deixou de ser entregue, a não ser que vocês não me passem o endereço. Aí fica impossível a remessa realmente. Ciciane, depois você informa se você quer o meu autógrafo ou não, ok? Perfeito, Sidney. Vamos então para a próxima pergunta da Sheila Bueno. Uma boa tarde para você também, Sheila. Obrigado por estar participando aqui com a gente. E a pergunta: gostaria de saber se a data em que nascemos influencia em nossa encarnação ou se essa data simboliza algo para a doutrina espírita. Não, a doutrina espírita não contempla as influências dos astros, do zodíaco, a chamada astrologia. Nós não temos qualquer comprovação de que a data, o horário, o dia, isso tenha qualquer influência sobre o espírito. Tanto é que, hoje em dia, principalmente no Brasil, onde existem muitas cesarianas, as mães às vezes evitam certas datas, sabem que o médico vai estar de férias nas proximidades do nascimento se fosse um parto normal. Então, elas, de uma certa forma, se organizam. Então, e aí ficaríamos à mercê da escolha da mãe, do médico. Olha, eu só posso operar em tal dia. Então, na verdade, a doutrina espírita não contempla, não aceita a influência dos astros em nossas vidas, minha cara Sheila Bueno. Perfeito. Sidney, próxima pergunta da Larissa, aqui de Bauru. É possível que um irmãozinho que precise muito evoluir devido às suas atitudes na encarnação, se dando conta e começando a melhorar, ele consiga chegar a uma elevação vibratória igual ou parecida à de um irmãozinho muito evoluído, que praticamente ou não precise mais reencarnar? Ou é necessário várias outras reencarnações para se, pelo menos em algum momento, esse padrão se assimilar? Essa é a pergunta da Larissa. Eu tenho aqui duas colocações. A primeira é de que o WhatsApp voltou a funcionar. A segunda é de que nós iríamos sugerir aos ouvintes, o Sérgio que está lembrando, que
que colocassem água para fluidificar na hora da sua oração. Mas nunca é Verdade. tarde, né, Jonatas? Vamos anotar aí para a gente, na semana que vem, sugerir a colocação da água na hora da sua oração. Mas podem colocar agora, que os espíritos sempre se aproveitam desse veículo maravilhoso que é a água para colocar os seus medicamentos, as suas vibrações, de acordo naturalmente com o nosso merecimento. Então, e há várias perguntas lá, acumuladas lá no WhatsApp, Jonatas. Enquanto eu Sim. respondo essa pergunta da Larissa, se você puder fazer o favor de dar uma Fique olhadinha tranquilo lá. que eu e o Sérgio estamos aqui positivos e operantes. Ah, é isso que eu ia falar. Se vocês estão entrosados aí, maravilha. Larissa, eu não ouvi bem o que o Jonatas falou, mas eu já havia lido a sua pergunta no programa, no grupo do Pinga Fogo. E a resposta que o Silvio deu é bem interessante, é bem apropriada. O Silvio falou ali, deu a resposta de que a natureza não dá saltos, de que em apenas uma encarnação fica muito difícil que ocorra a elevação do espírito que se encontra ainda em estado de inferioridade. Então, o que se pode imaginar, minha cara Larissa, é que esse irmãozinho que errou muito, está passando por uma situação difícil na Terra, se ele cai em si, e nós temos notícias específicas em O Livro dos Espíritos a respeito, ainda nesta encarnação, ele pode adotar atitudes que possam neutralizar atitudes negativas que ele tem adotado nesta vida ou em vidas anteriores. A grande verdade é que Deus sempre deixa a porta do arrependimento eficaz aberta. Quando erramos, a primeira coisa a se fazer é a conscientização do erro que cometemos. Errei. E agora? Segundo ponto, o arrependimento. E terceiro ponto, é o arrependimento eficaz. Esse é um termo jurídico que serve também para a nossa vida, vamos dizer assim, relacionada com a espiritualidade. Quando eu tenho um arrependimento eficaz, é que eu estou disposto a reparar o meu erro. E às vezes não é possível se fazer isso numa vida. Agora, o processo evolutivo, Larissa, não compreende apenas você apagar as máculas, os erros, os pontos pretos que você provocou e estão impregnados em seu perispírito. Não é só isso. O processo evolutivo corresponde, além de a gente reparar os erros, compreende também o aprendizado, o conhecimento e também a elevação espiritual. Um processo que, além da reparação dos erros, compreende também cérebro e coração, conhecimento e sentimento. E isso torna quase que impossível você fazer um trabalho de retificação em alguns anos. Nós temos que, às vezes, de várias encarnações, de vários séculos, para corrigir um erro cometido. Agora, se você conseguir realmente nesta vida limpar uma parte dos seus erros, nossa, que maravilha! Já vai chegar à espiritualidade com outro tipo de recepção, outras oportunidades de aprendizado na espiritualidade e depois em futura encarnação sua. Nada é perdido, Larissa. Tudo que fazemos de bom para o próximo e para nós mesmos é aproveitado em nosso processo evolutivo. Mas repetindo o que o próprio Silvio falou para nós, na resposta que ele já adiantou no grupo Pinga Fogo, a natureza não dá saltos. Esse é um processo lento e gradativo que exige muita atenção, dedicação da nossa parte. Concordo. Bom, acho que as coisas estão voltando ao normal aqui. O pessoal está começando a conseguir acessar melhor o Facebook. Também estão mandando mensagens aqui pelo WhatsApp. E, bom, Então, por pessoal, favor, Jonathan, cite a questão da água aí, né? E vamos ver se nós colocamos isso na nossa rotina. Todos e que
puderem, né, colocar a água para fluidificar, isso Aguinha faz aqui, ó. muito bem. Pode ser um copinho, uma garrafinha, uma jarrinha. Você pega aí a água, né, durante o programa e a gente vai deixar a água para fluidificar e depois, ao final do programa, a gente pode tomar, a gente pode guardar e tomando durante a semana, né? Para quem Isso, não para sabe, inclusive né, a acrescentar água ela é mais um água, instrumento. que ela tem o mesmo efeito. A Ciciane já se comunicou conosco, viu, Jonatas? Ela é do Maravilha. Rio do Sul, Santa Catarina. Não é Rio Grande do Sul, não. É Rio do Sul. Ah, desculpe, acho que eu li errado mesmo aqui. Não, Rio não do tem Sul. problema, não tem problema. Tá, já está acertado. O nome está certinho como você me passou. Ciciane Vacelai Perini. E ela mora realmente em Rio do Sul, Rio do Sul. é, Rio do Sul, Santa Catarina. Na segunda-feira eu colocarei o seu livro no correio, o Ciciane. Só depois me informa se você quer o meu autógrafo ou não, que o livro é de minha autoria. Pessoal, só para falar um pouquinho aqui sobre a água, né? A água ela tem propriedades aí em que os espíritos conseguem, vamos dizer assim, colocar uns remedinhos, né? Umas fluidificações nessa água Isso, que, ao entrar em contato com a gente, né, com o nosso perispírito aqui, com o nosso corpo, eles conseguem transferir algumas energias, algumas ajudas perfeito, para a gente, né? Falando assim de perfeito. um jeito simples, né? Não, mas tá bom, Então, é isso a mesmo. água é uma ferramenta muito importante para que os espíritos consigam nos ajudar muitas vezes. Um veículo adequado para isso. Isso, exatamente. Então, a aguinha sempre fica ali sendo fluidificada, tá? Ô, Sidney, A Ciciane já respondeu, ela quer a minha dedicatória com o maior prazer, viu, Ciciane? Ó, nós temos aqui a presença do Adão Antônio Moreira, aqui no Pinga Fogo, e o Adão foi vacinado hoje, como eu também fui. Parabéns, viu, Adão? Daqui a pouco vai ter uma pergunta aí, a gente vai falar sobre, não propriamente sobre a vacina, mas sobre a medicina, que é uma bênção de Deus, é a misericórdia de Deus corporificada nas mãos dos homens. Parabéns, viu, Adão, pela vacinação aí. Muito bem, Ciciane, já recebi a sua mensagem, vou providenciar a remessa para você. Ok, Ciciane? Obrigado. Estou à sua disposição, perfeito, Jonatas. Sidney. Agora eu pedi para o pessoal já ir deixando aí Pinga Fogo novamente, o nome da cidade, já que estamos falando de sorteio, e o próximo livro que iremos sortear é Pérolas Devolvidas, do nosso companheiro Wellington Balbo. Sidney, fala um pouquinho sobre esse livro, você já leu ele? Sim. O Elton Balbo fez um trabalho muito interessante, com base realmente numa história que envolve um enredo árabe, em que principalmente a história principal é a de que um senhor ele estava viajando e nesse ínterim ele era um rabino e desencarnaram dois filhos dele num processo assim de foi um acidente que envolveu os dois rapazes e a esposa sofreu muito, mas ficou preocupada porque esse rabino era cardíaco. E ela então passou a criar uma história para quando ele chegasse, ele pudesse receber melhor a notícia do desencarne dos filhos. E, na verdade, ela engendrou uma história dizendo que ela havia recebido joias para guardar no cofre dela, mas ela havia se apegado tanto às joias que ela não queria devolver mais. E aí ele insiste, não, temos que devolver, temos que devolver. E aí ela encerra a história dizendo, na verdade, as joias já foram devolvidas, nossos filhos. Então, com essa calma, ela demonstra para o marido que os nossos entes queridos, e por extensão os nossos bens, os nossos haveres, eles nos foram emprestados por Deus. E como diria Jacó, Deus deu, Deus tirou. Louvada seja a vontade do Senhor. É nesta linha de pensamento que o Elton Balbo nos traz belíssimas informações em torno da morte, do desencarne, e também da maneira como nós aceitamos as coisas que vêm de Deus.
Nós temos que aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu vou ver se eu acho aqui, Jonatas, a Colocar novamente a sinopse capa do aqui para o livro, pessoal ver. para a gente poder passar uma imagem melhor. Pérolas devolvidas falam ao nosso coração, relatando casos de pessoas que vivenciaram a perda de um ente querido. O livro mostra que muitas pessoas estão nessa situação, em uma luta diária para manter a fé na existência. Encontram forças nas palavras do Mestre Jesus e nos ensinamentos da espiritualidade, contidos nas obras da doutrina espírita. Então, são pessoas que seguem confiando em Deus. São pessoas que encontram nas palavras de Deus o seu reforço, a sua energia, e na certeza de que todos nós vamos reencontrar no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos. É uma obra muito boa que eu recomendo a todos aqueles que possam ler, da editora SEAC, do nosso irmão Wellington Balbo, que está agora na Bahia. Maravilha. O Sidney, antes da próxima pergunta, então, pessoal, esse é o livro que vai ser sorteado daqui a pouquinho. Não esqueçam de deixar aí Pinga Fogo, o nome da sua cidade. Daqui 5 minutinhos vou sortear ele. E eu tive aqui uma mensagem da nossa amiga, a Carla. A Carla, que ela é administradora aqui do SEAC. Sim. Ela mandou uma mensagem aqui, deixa eu só achar onde está aqui. Achei. É um comunicado, né? Ela disse que uma telespectadora aqui do programa Pinga Fogo, ela viu a divulgação aí do atendimento fraterno e mandou mensagem, né? E foi atendida aqui pelo SEAC. E depois ela ligou novamente para agradecer, né? Agradecer aí o programa, a divulgação, e disse que depois que ela começou a acompanhar o programa, a vida dela mudou muito, né? Tudo ao seu redor ali começou a melhorar bastante. O nome dela é Cláudia Alves Barreto, lá de Goiás. Então a gente deixa aí um grande abraço para Cláudia Alves Barreto, de Goiás, né? E a gente fica muito feliz, né, que a gente tenha conseguido ajudar você, né? Que o nosso programa conseguiu chegar até você, que o nosso atendimento fraterno tenha chegado até você, porque, como eu sempre digo, né, o maior intuito aqui do Centro Espírita Amor e Caridade é a divulgação doutrinária e a assistência social também. Então, a gente fica muito feliz de saber que a nossa doutrina espírita chegou até você. Eu agradeço muito a Carla esse feedback. Já havia ouvido na semana passada da nossa companheira que cuida ali do atendimento fraterno, e ela já havia agradecido, né, que nós fizemos a divulgação, mas eu tenho tido notícias assim, a gente não fica falando todos os casos, mas de muita gente que está sendo beneficiada. Liguem para a Patrícia e ela vai marcar o horário para vocês, e é um atendimento muito bom. Para vocês terem uma ideia, antes do fechamento provocado pela pandemia, nós já estávamos com quase 100 grupos mediúnicos. Esses quase 100 grupos mediúnicos correspondem a mais ou menos entre 1.100 e 1.300 pessoas que trabalham em favor do semelhante. Essas pessoas estão em suas casas, vibrando, colocando-se à disposição para auxiliar, para orientar, para consolar aqueles que estão sofrendo, principalmente nesse momento difícil. Entre em contato com a Patrícia pelo 14 99162 7234 e ela vai marcar horário para um atendente, uma dessas pessoas que trabalham conosco, tem sensibilidade mediúnica e vão poder auxiliar, porque uma grande parte desse pessoal que trabalha nos grupos mediúnicos trabalha também no atendimento fraterno. São pessoas especializadas, que têm facilidade de entendimento, são discretas e vão poder auxiliar aqueles que estão precisando. Então, liguem para esse número que o Jonatas colocou aí, para que vocês possam marcar o seu atendimento à distância com o nosso atendimento fraterno.
Perfeito. E, Sidney, eu já tenho então aqui o ganhador do livro Pérolas Devolvidas, é o Carlos Alexandre da Cruz, que ele é aqui de Bauru. Parabéns, Carlos, você ganhou aí, então, o livro Pérolas Devolvidas, vou colocar aqui, ó. É só você entrar em contato com o Sidney. Deixa eu colocar aqui o contato, né, novamente, ó. 1948@uol.com.br ou 14 99810 1948 e você combina com o Sidney como é que você vai retirar, né? Então, o livro Pérolas Devolvidas. Carlos, caso você queira, não queira aguardar, porque o correio às vezes demora uns 5, 7, às vezes 10, dependendo do local, até 12 ou 14 dias. Já tivemos casos até de um mês de demora para entrega, mas aí foi uma situação excepcional. Mas caso você queira pegar o livro na portaria do meu prédio, a gente combina, eu lhe passo o endereço e você vem buscar. E aí, então, só que eu tenho que saber o dia exato que você virá, porque eu não posso deixar o livro muito tempo lá. Então, a gente combina e você pega aqui. Mas se tiver dificuldade de você se locomover, não estamos podendo sair de casa, não tem problema, Carlos. Mande-me o seu endereço e na segunda-feira eu postarei o seu livro, mesmo sendo de Bauru, o correio entregará. Perfeito. Vamos então para a próxima pergunta, Sidney. É da outra pergunta aqui da Sheila Bueno. Gostaria de outro esclarecimento. Há um tempo atrás, fomos visitar um centro que trabalha com apometria e fomos advertidos que éramos para escolher em que centro frequentar. Fiquei confusa. Existe alguma restrição na doutrina em frequentar centros aleatórios? Não, A não. busca por conhecimento e ajuda tem que ser em um centro específico? Absolutamente, Sheila. Essa informação está completamente destituída de fundamento doutrinário. Nós temos aqui companheiros que frequentam várias casas espíritas. Temos companheiro, por exemplo, que trabalha aqui conosco na rádio e traz palestras para nós gravadas, irmão lá do Irmã Catarina, um outro que frequenta o Vicente de Paulo e nos ajuda aqui também. Eu mesmo faço palestra em vários centros da cidade. Não há nenhum problema, Sheila. Você pode frequentar o centro com o qual você se afinizar mais, o que for mais perto da sua casa, onde você se sinta melhor, onde estão amigos seus, já conhecidos, não há nenhuma restrição. Eu vou até mais além, né, Sheila? Na verdade, nem importa muito nem a religião que temos. Eu seria assim, estaria sendo muito pretensioso em dizer que só o espírita que é atendido pela espiritualidade. Isso é bobagem. As pessoas se aproximam de Deus em qualquer lugar. A mulher samaritana, quando perguntou a Jesus onde é que ela deveria cultuar a figura de Deus, a entidade divina, se era em determinado monte ou se era no templo, e Jesus respondeu para ela: não importa o local, minha filha. Na verdade, você pode estar em contato com Deus em qualquer lugar. Deus é espírito e ele está em todos os lugares. Então, Sheila, frequente o centro espírita que você achar melhor. E outros irmãos que estão nos acompanhando, que não sejam espíritas, nós não vamos transformá-lo em espírita, não. Nós não temos essa pretensão. Isso seria bobagem da nossa parte. Você é um bom católico? Maravilha, continue sendo um bom católico. Eu moro aqui nos fundos de uma igreja e vejo como esse pessoal trabalha, como eles oram em favor do semelhante, como eles ajudam com cestas básicas. Tenho irmãos, tenho um grande amigo em Valinhos que trabalha, ele é um pastor evangélico e ele trabalha muito em favor do semelhante, colabora com a igreja dele e sem problema nenhum. Eu sei que ele faz um excelente trabalho de esclarecimento, de bênçãos e deve continuar fazendo. E você é um bom evangélico, maravilha. Não importa a religião e para nós espíritas não importa que centro venhamos a frequentar.
Nós mesmos aqui, né, Sidney, como você disse, temos palestrantes aí de outros centros, né? A gente vê alguns exemplos, o Osmar Silva, que sempre está aí nas nossas palestras, ele é do Irmã Catarina, né, Sidney? Isso. Temos o Rodrigo Daniel, que é de um centro, se eu não me engano, lá de Lençóis Paulista, de outra cidade, não é nem aqui de Bauru. Temos o César Moron, que é da Associação Espírita Chico Xavier. Então, E estamos também todos está unidos. ligado ao Centro Espírita Vicente de Paulo. Isso. Então, estamos todos unidos aqui pela mesma causa, né? Não importa Isso, que isso. centro venha, não. Muito bem, perfeito. Exato. Agora temos aqui uma pergunta do Eliseu. Fala, Eliseu, como é que tá, meu camarada? Quando uma O tempo criança que o Eliseu não desencarna, fazia uma pergunta, né, Jonatas? fazia tempo, né? Desde o programa passado. Então, eu acho que deve ter umas 20 perguntas dele hoje aí, viu? A gente vai respondendo de acordo, vai dando certo aqui, Eliseu. Quando uma criança desencarna, é socorrida e levada para uma creche espiritual, depois do refazimento do desencarne, esse espírito criança fica como criança ou volta a ser um espírito adulto? Nós temos várias situações, Eliseu. A primeira é de que o espírito tem uma elevação adequada e assim que desencarna, em pouco tempo ele toma consciência e volta à condição de espírito esclarecido, adulto, com o seu desenvolvimento pleno. Mas há outras situações, eu vou para extremos agora. A primeira é essa, e que logo depois do desencarne é possível essa consciência do espírito. Ele retoma todo o seu conhecimento intelectual e no aspecto espiritual. Agora eu vou para outro extremo. No livro Entre a Terra e o Céu, bom, antes de mais nada, no grupo colocaram quando o Eliseu colocou essa questão, uma companheira já citou o livro Violetas na Janela, em que Patrícia encontra uma creche lá no plano espiritual. Eu vou mais além. No livro Voltei, irmão Jacó fala a mesma coisa. Agora, especificamente no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz descreve a situação de Júlio. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas não vou me cansar de repeti-la. Júlio participou da Guerra do Paraguai. Quando ele estava em guerra, ele tentou suicídio tomando uma substância corrosiva, um veneno. Foi socorrido a tempo, ele perdeu a voz, queimou a laringe, as cordas vocais, não falou mais, mas ele foi salvo. Não contente com isso, Júlio atirou-se nas águas do Rio Paraguai e morreu afogado. E aí a gente vê se transcorrerem várias encarnações. E no meio delas, André Luiz descreve a situação em que Júlio está numa creche lá do plano espiritual, com uma dor de garganta que não passa, não passa, não passa. E aí a mãe dele, que está desencarnada, inclusive estava obsidiando a madrasta de Júlio, pede pelo amor de Deus para que ela receba Júlio como filho. Então, André Luiz fala do chamado carvão milagroso, que é a encarnação. O corpo acaba filtrando aqueles fluidos deletérios, aqueles pontos pretos, aqueles pontos cinzas que nós traçamos quando erramos. O perispírito de Júlio estava contaminado pela tentativa de suicídio, primeiro com o veneno e depois, quando ele se atirou, suicidou-se nas águas do Rio Paraguai. A madrasta de Júlio concorda, ele renasce através dela, com dores de garganta, dor de garganta, dor de garganta, ele acaba desencarnando novamente. Então, ele precisou de 3 encarnações para fazer aquela filtragem provocada pelas 2 tentativas e acabou por concretizar o suicídio. Ele precisou de 3 encarnações para fazer essa limpeza, aquele carvão milagroso.
Durante esse tempo todo, Júlio permaneceu na condição infantil, de uma criança. Ele não adquiriu maturidade, não adquiriu a plenitude da sua intelectualidade e da sua espiritualidade que ele já portava antes daquele processo traumático, drástico que foi o suicídio. Então, Eliseu, depende da situação. Há criaturas que logo que desencarnam já adquirem consciência, há algumas que passam algum certo tempo e depois adquirem a consciência, e algumas, como o caso de Júlio, passou por aproximadamente 3 séculos até voltar a ter plena consciência de adulto. Legal. O Eliseu mandou aqui, Sidney, uma mensagem para mim no WhatsApp, diz que essa pergunta é da Irene, tá? De quem? Da Irene. Eu achei estranho mesmo que você falasse que era do Eliseu, porque eu achei que não era dele. É Irene Polon, se não me engano. Exato. Ô, Sidney, agora outra pergunta aqui da Cláudia Barreto. Sidney, desde que me tornei espírita e tenho vivido a doutrina todos os dias, não sou médium e não tenho visão. Porém, fiquei mais sensível do que já era. Me Olha aqui, emociono com João, desculpa interromper, só para confirmar. Certo. Quando uma criança desencarna, é socorrida, levada para uma creche espiritual. E ela mesma fala que viu o livro de Oleda. É a Irene Polon que fez a pergunta anterior. Desculpe, Jonas, pode repetir? Sim. Pergunta da Cláudia Barreto. Sidney, desde que me tornei espírita e tenho vivido a doutrina todos os dias, não sou médium e não tenho visão. Porém, fiquei mais sensível do que já era. Me emociono com uma canção, palestra, enfim, e tudo mais. Tudo que se referi, tudo que se refere a Deus e a Jesus e outras, né? Pode me falar um pouco mais sobre isso? Olha, eu fico muito feliz, viu, Cláudia, que esse processo esteja ocorrendo com você. Eu, hoje, com a idade de 72 anos, eu recordo com os erros que eu cometi na minha infância, na minha juventude, e eu tenho muito ainda que aprender, muito que superar, mas eu vou percebendo que quanto mais eu estudo a doutrina espírita, porque para eu poder responder perguntas para vocês, eu tenho que estudar. Principalmente quando vem uma pergunta mais difícil, eu tenho que fazer pesquisas mesmo. Mas eu noto que quanto mais eu estou aprendendo, Cláudia, a minha sensibilidade se torna maior. E não tenho vergonha de dizer que hoje, quando vejo uma situação difícil, por exemplo, ontem eu vi que várias entidades de São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, muita gente passando fome, precisando de cestas básicas com urgência, e eu me sensibilizei muito com isso. E, à medida do possível, todos nós temos nossas limitações financeiras, à medida do possível, eu tenho procurado colaborar com essas pessoas. Então, a gente vai ficando com o coração mais mole mesmo. E também, na área da sensibilidade, a gente fica mais perspicaz, a gente capta melhor a situação do outro. Numa conversa rápida, você começa a conhecer mais a pessoa, coisa que não acontecia algum tempo atrás, quando a gente não tinha essa sensibilidade ainda mais desenvolvida, mais exacerbada. Então, eu considero esse processo como uma evolução, viu, Cláudia? E eu parabenizo você, sinal que você está cada vez mais se tornando cada vez mais receptiva à dor alheia. A empatia é o caminho para a solidariedade. E quando a gente começa a ser um pouco mais altruísta, a gente automaticamente deixa de ser egoísta. Eu encaro esse depoimento seu, esse testemunhal seu, com muita alegria, viu, Cláudio? Legal, né? Ô, Sidney, eu vou deixar aqui já a capa do próximo livro que será sorteado, que é, deixa eu ver aqui, o livro da Marise Seban.
espíritos a cura pelo entendimento. Então, Olha, pessoal, esse livro, Jonatas, tá deixando aí Pinga Fogo e o nome da cidade, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Pode falar, Sidney. esse livro eu mandei para o Silvio, lá de Portugal, e ele gostou muito. É um livro da editora SEAC. Eu considero uma joia esse livro. Se você abre ao acaso assim, você vê quantos recursos que vários espíritos nos trazem. Essa é a grandiosidade da doutrina espírita. Então, nós temos aqui o depoimento de Raul, temos o depoimento de Silmara, temos o depoimento de vários, Nélio. São espíritos que têm a caridade de retornar, de dar o seu testemunho, mostrando como foi a vida deles, onde eles erraram, e com isso fazer com que a gente se previna contra o erro. É como se tivéssemos à disposição um GPS dizendo assim, olha, cuidado que tem um buraco na frente, olha, toma cuidado que tem um acidente ali, tome cuidado que essa estrada está interrompida. Então, nós temos aqui depoimentos de Carlos, Angélica, Maria Isabel, Silmara, um anônimo que se chamou de ateu, Doutor Agostinho, Raquel, Carlos, são depoimentos dos espíritos que erraram, sofreram e agora estão de volta para nos alertar. Olha, toma cuidado, não faça a besteira que eu fiz, senão você vai sofrer como eu estou sofrendo aqui. Então, eu considero esse livro aqui muito bom, é uma maneira de as pessoas tomarem conhecimento do que aconteceu com os espíritos. É como eles voltassem dizendo assim, olha, eu fiz as besteiras que você está fazendo e estou sofrendo as consequências. É melhor você retificar o seu caminho para você não sofrer como estou sofrendo. É uma caridade que esses espíritos fazem na cura pelo entendimento. Perfeito. Ô, Sidney, então, pessoal, ó, vai deixando aí, então, Pinga Fogo e o nome da cidade, que daqui a pouco a gente sorteia esse livro, tá? Temos aqui uma outra pergunta, Sidney, que é do Carlos Alexandre da Cruz, que foi o ganhador do livro do Wellington, né? Ele deixou aqui a pergunta a seguinte: é possível um Carlos, você tem espírito... que me mandar os seus dados. Até agora eu não recebi, hein? Será que você mandou por e-mail? Como é que foi, Carlos? Que a É, Ciciane já mandou os dados dela. então, fique atento aí, Carlos. Já manda lá mensagem para o Sidney para você poder retirar o seu livro. Então, Sidney, a pergunta dele é a seguinte: é possível um espírito manipular outro espírito a perseguir uma pessoa? Aí ele diz assim: desculpa a pergunta, porque eu sou novo nisso e eu consigo ver algumas coisas assim. Carlos, essa manipulação é muito mais comum do que você imagina. Se você verificar, estudar um pouquinho o livro Libertação, de André Luiz, você vai conhecer ali um processo muito triste de manipulação de espíritos. Há, inclusive, umas situações em que os espíritos ficam tão à mercê de obsessores assim mais categorizados, mais experientes, que eles acabam se tornando, eles perdem uma parte do seu perispírito de tanto estarem chafurdados no mal e perdem o controle da sua vida. E espíritos mais experientes, ligados ao mal, eles se utilizam dessas situações e você vai ver lá uma situação muito desagradável em que eles estão querendo provocar a morte de uma jovenzinha e eles praticamente grudam uma espécie de ameba. Esses espíritos perdem a maneira, a sua mobilidade, eles acabam
por se utilizar de espíritos para sugar as energias das criaturas obsidiadas. Então, Carlos, é possível, sim, desde que você vá para a espiritualidade com certos comprometimentos, que você esteja muito ligado ainda ao ódio, ao ressentimento, que você não aceite as propostas do bem, você está, sim, sujeito, você está vulnerável a ser manipulado por espíritos mais experientes. O pessoal usa muito a expressão aí, demônio, diabo. Eles se fazem como demônios mesmo, para manipular esses espíritos mais frágeis, que chegam lá assim, sem muita condição de mobilidade, não conhece bem o plano espiritual, e eles podem, infelizmente, sim, utilizar-se deles como verdadeiros asseclas. É possível acontecer isso. Então, se você tiver interesse maior nesse assunto, Carlos, dê uma olhadinha nesse livro que eu mencionei para você, Libertação, de André Luiz. Interessante. É interessante, mas é terrível, viu, Jonatas? Você pode ficar certo que é um processo assim bastante triste e desagradável. E os espíritos, infelizmente, acabam se utilizando. Quando você vai para a espiritualidade, Jonatas, e não se dá conta do ódio, do ressentimento, do mal que você fez para certas criaturas, você acaba ficando muito susceptível à manipulação desses espíritos. Então, precisa tomar muito cuidado, porque senão, de uma hora para outra, você fica realmente à mercê desses espíritos e eles se utilizam dessa situação para completar o processo obsessivo deles. Vou ler sobre também, Sidney. Temos aqui uma próxima pergunta, pergunta da Pati de São Paulo. O amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, às ousadias e à brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de, né, esclarecê-las relativamente aos seus erros? Essa é a pergunta da Pati. Bom, antes de eu responder a pergunta dela, eu estou aqui dando uma olhadinha. O Carlos, ainda falando da pergunta anterior, a personagem que estava, infelizmente, sujeita àquela manipulação, não, ao processo obsessivo, é a personagem Margarida. E os espíritos que estavam ali, eles estavam grudados, estavam sugando, né, a situação dela, mandadas por um chefe das trevas chamado Gregório. Então, esse Gregório tinha, assim, situações muito desagradáveis. Ele interpretou mal a situação, o trabalho de um juiz aqui na Terra. E, infelizmente, essa Margarida estava ainda sendo sugada, né, por esses espíritos que haviam sido manipulados pelos mandados de Gregório. Se você puder, por favor, repetir a pergunta para mim agora, Jonas, que eu estava entretido aqui querendo passar essa informação para o Carlos. Peraí. A pergunta é o seguinte, é sobre o amor ao próximo, né? Ela pergunta aqui, o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que ofendido deve tolerar humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? Quem perguntou, Jonas? A Patrícia, lá de São Paulo. O Pati? Não é assim. Ninguém precisa se sujeitar ao mal de outrem.
Nós podemos, em primeiro lugar, nos defender. Podemos nos distanciar. O que nós não podemos é nos vingar. É fazer igual o que eles estão fazendo ou tentaram fazer conosco. E você pode perfeitamente, sim, além de procurar esclarecer, orar em favor dessas criaturas que praticaram o mal. Mas o amor em si não pressupõe a sujeição, não pressupõe que você... aquela história de você recebe um tapa numa face, você oferece a outra, é extremamente simbólica. Todos nós podemos nos defender, podemos nos afastar, podemos esclarecer, e ninguém tem que se sujeitar à maldade de ninguém. Quem pratica o mal é doente, doente da alma. E nós não podemos compactuar com a doença de ninguém. Se for possível ajudar essa criatura, vamos ajudá-la. Se ela não estiver aceitando a sua ajuda, você não vai querer fazer o mal para ela, senão você vai se igualar a ela. Mas você não tem que ficar o tempo todo sofrendo nas mãos dessa pessoa. Você pode se afastar, se distanciar dela e procurar ajudá-la à medida do possível. Ah, mas ela não quer a minha ajuda. Então, paciência. Então, entrega nas mãos de Deus. Então, a sujeição absoluta ao mal não é contemplada nem por Jesus, nem pela doutrina espírita. Perfeito. Bom, vamos aqui ao próximo sorteio, Sidney, que é aqui do livro, né, Espíritos, a cura pelo entendimento, da Marise Seban, né? São espíritos diversos aí que participam da composição desse livro. E a ganhadora é a Kélvia, lá de Fortaleza. Mas Então, Kélvia, que a você... Kelvia não aparece, hein? Então, ela apareceu aqui e já ganhou o livro, hein? Parabéns, Kélvia. Então, você ganhou o livro aqui, ó, da Marise Seban, Espíritos, a cura pelo entendimento. Eu acho que a Kelvia já tem esse livro. Então, aqueles que, por acaso, estão ganhando o livro em duplicidade, podem falar comigo particularmente, que eu vou trocar a obra. Não, a não ser que você queira presentear um amigo. Se você gostou, por exemplo, a Kélvia deve ter recebido já esse livro Espíritos. Se ela quiser a mesma obra, eu mando sem problema. Mas se ela quiser que eu troque, eu posso trocar sim, viu, Kélvia? Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta. O Sérgio mandou aqui uma pergunta aqui, Sidney, do pessoal do seu grupo. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Pergunta da Emily Caroline. Ela diz o seguinte: Chico Xavier havia dito que existiria grandes mudanças a partir de 2019 se não houvesse uma guerra. A pergunta é: você acredita que o Covid já faz parte dessa grande mudança como uma Quem forma de perguntou? limpeza do planeta? Quem perguntou? Emily Caroline. Então vamos lá, Emily. Vamos lá. Quem informou, quem deu essa informação de que em 2019 nós teríamos aí alguma coisa extraordinária foi exatamente o entrevistado rapaz que eu vou entrevistar agora no dia 15 de abril, é o Geraldinho. Ele teria recebido de Chico Xavier a informação de que em 1969, nas proximidades da época em que o homem chegou à Lua, que foi o dia 20 de julho, eu sei disso porque é meu aniversário, 20 de julho de 69, que havia sido proporcionada aos habitantes da Terra uma espécie de moratória, porque era para acontecer algo muito sério naquela época. 50 anos mais tarde, Geraldinho estaria autorizado a dar essa informação. A minha esposa, em 2019, ela não quis viajar, achando que ia acontecer algo de muito sério. E agora você me pergunta, Emily, se a Covid é algo relacionado com essa previsão. Bem, com todo o respeito que o Geraldinho
merece, eu entendo que normalmente os espíritos não marcam datas. Agora, houve uma coincidência? Provavelmente, essa situação por que estamos passando corresponde assim a algo pelo qual o planeta teria que passar, uma espécie de expurgo. O próprio Geraldinho, nas suas entrevistas, diz que nós deveríamos estar sujeitos, nessa época, a uma terceira guerra mundial, que a Covid foi um mal menor. Com todas as mortes que estamos tendo, a Covid, embora esteja, infelizmente, não esteja sendo bem conduzida em muitos países do mundo, incluindo o nosso país, o Brasil, nós podemos dizer que ela não está chegando perto dos males provocados pela peste negra, pela gripe espanhola. Gripe espanhola da época do meu pai, 1918, 1919, ela ceifou 1/3 da humanidade. Ora, a humanidade atualmente está com aproximadamente 7 bilhões de habitantes. 1/3 daria mais de 2 bilhões de mortos. Felizmente, não chegamos a esse ponto ainda. E hoje os recursos são diferentes, os espíritos são diferentes, a humanidade está melhor. Ora, se era para existir ou não uma terceira guerra mundial, não sei responder. O Geraldinho disse que sim. Mas o mais importante é que possamos tirar uma lição dessa história toda que está acontecendo. Nós estamos no olho do furacão, estamos no meio de uma pandemia. Nada acontece com o planeta Terra ou com o homem sem que haja a permissão de Deus, sem que haja a programação dos espíritos. Então, nós podemos dizer que, da mesma forma que me foi perguntado lá atrás, acho que a Patti perguntou se o processo obsessivo traz algum proveito. E eu contornei a situação dizendo que, às vezes, é um aprendizado, mas seria muito melhor que aprendêssemos com o amor do que com a dor. Nós estamos passando por um processo extremamente doloroso. E muitas pessoas estão desencarnando, estão perecendo. Por outro lado, muitas pessoas estão se tornando mais sensíveis, mais solidárias, estão fazendo a sua reflexão, estão se apegando mais a Deus. É um processo doloroso, lento, longo, mas hoje temos recursos melhores e, felizmente, o homem já está com a disponibilidade de muitas vacinas e uma grande parte do planeta está provocando o afastamento, evitando aglomerações, usando a máscara, procurando não sair de casa. Então, muita gente está se preservando porque está seguindo as regras. Então, eu entendo, sim, que esta situação por que estamos passando, temos que admitir que foi um mal necessário, algo que a espiritualidade permitiu que acontecesse para que o homem acordasse, para que o homem passasse a ser melhor, para que ele refletisse mais, se apegasse mais ao bem e a Deus. Eu entendo que, com mais algum tempo, nós vamos todos superar essa situação, mas enquanto isso não acontece, temos que entender que isso foi uma permissão de Deus para, talvez, aí eu chegaria na conclusão proposta por você, não ocorresse um mal maior, que seria uma terceira guerra mundial. Mas eu não tenho certeza de nada. Vamos observar com o tempo e a gente poderá ter um esclarecimento maior. O importante é a gente entender que todos nós estamos passando por um processo bastante sério, expiatório, e temos que melhorar o nosso comportamento, o nosso pensamento, temos que nos apegar a Deus. E enquanto nós tivermos forças, energias, recursos, temos que estendê-los às pessoas que estão sofrendo, orando por elas, participando de campanhas
de alimentação, sendo solidários com aqueles que estão sofrendo. Esse é o comportamento que devemos ter no meio desta situação difícil pela qual o planeta Terra está passando. Perfeito. Pessoal, então vamos... Jonatas, se você me permitir, não sei se vai dar tempo, se não der, você fala que eu acho de outra forma. Mas eu recebi hoje uma arte, nem é do meio religioso, mas trata-se de uma arte bem interessante, em que mostra o comportamento das pessoas diante da pandemia. Pessoas que estão... Como está sendo o comportamento dessas pessoas diante da pandemia. Então, eu tenho aqui como as pessoas estão se comportando, as atitudes diante da pandemia. Então, olha só. Tenho aqui, por exemplo, quem quero ser durante o Covid-19. Então, mostra para nós aqui a primeira atitude egoísta das pessoas. A atitude egoísta, qual que é? Estocar comida e remédios só para ele, divulgar medo, pânico e raiva, reclamar, alarmar, irritar-se facilmente. Esta é a zona do medo, é a zona do egoísmo. Mas há outras situações em que pessoas saem da zona do medo e passam para a zona do aprendizado. Então, eu desisto daquilo que eu não posso controlar. Não dá para controlar, tem que me apegar a Deus. Paro de consumir aquilo que me faz mal. Identifico as minhas emoções. Penso antes de reagir. Analiso o impacto daquilo que eu falo. Entendo que as pessoas estão lidando como podem. Isto é, eu saio da zona do medo, vou para a zona do aprendizado, da reflexão. E, finalmente, a terceira atitude diante da pandemia é a do crescimento. Penso nos outros, disponibilizo meus talentos, vivo no presente, foco no futuro, coloco-me no lugar do outro, isto é, a empatia, vibro em favor das pessoas que sofrem, demonstro gratidão, eu foco naquilo que está dando certo, nas coisas positivas, espalho alegria, procuro formas de me adaptar e inovar, tiro aprendizado e fortaleço todos da maneira que eu posso. Então, qual está sendo a nossa atitude diante da pandemia? É coisa para a gente pensar e refletir, né, Jonatas? Ah, com certeza, Sidney. Inclusive, né, aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que tentar botar em prática o que a gente aprende aqui nos programas do SEAC, nas palestras e tudo mais, né? Eu E vou eu acho que... colocar essa arte que eu recebi hoje eu vou pôr no nosso grupo Pinga Fogo. Tá. Vocês espalhem aí para quem vocês quiserem, para que a gente possa auxiliar as pessoas que estão precisando de ajuda, para ver, sabe, qual que é o nosso comportamento nesse momento da pandemia. Então, eu vou pôr aqui essa arte para o pessoal do Pinga Fogo e vocês aí se encarreguem de espalhar para outras pessoas também, que não é uma coisa religiosa, nada, é uma reflexão, é uma maneira de a gente ver quais são as atitudes que eu tenho que tomar diante da pandemia. Eu acho que é uma maneira boa de a gente pensar no assunto. Está aí à disposição Caridade, de né? vocês, junto com o Pinga Fogo. Sérgio, por favor, pega essa imagem aí e espalhe nas minhas redes sociais, por gentileza. Caridade, né, Sidney? A gente tem que tentar colocar em prática o que aprendemos aqui. Bom, Sidney, aqui o próximo livro a ser sorteado vai ser aqui, ó, Despertando sob Chamas, do Antônio Lúcio, né? Pelo Espírito Luciano. E daqui a pouquinho, então, a gente vai fazer o sorteio. Deixem aí, Pinga Fogo, o nome da cidade, a gente vai responder, aliás, sortear ali esse livro. E, Sidney, agora Pinga Fogo para você também, viu? Porque Mas o estamos que com que o é tempo isso? apertado aqui, temos várias perguntas ainda, eu separei aqui algumas, né? Para a gente ir respondendo até o final do programa. Antes de você falar, eu sou rapidinho o livro Despertando Sob Chamas
Fala a respeito das mentes desequilibradas, as tristes lembranças, o oceano de formas físicas, enfim, são aquelas pessoas que, infelizmente, persistem no mal. Então, você pegou a mania do Theo e do Sérgio aí? Já está falando pinga-fogo tão cedo? É, rapaz, parece que não, mas o tempo voa, hein? O programa tá gostoso e tá indo embora. Faltam 25 minutos só de programa aqui. Perfeito. Então, vou abreviar minhas respostas, Jonatas. Tá bom, vamos lá então. Uma outra pergunta aqui da Patrícia, lá de São Paulo. A alma humana pode se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Não, Pati, nós crescemos com duas asas. Com uma asa só, a gente vai ficar girando no mesmo lugar. Nós precisamos desenvolver tanto a parte intelectual, e já é uma opinião particular minha, eu entendo que quando você estuda, quando você desenvolve o intelecto e o aprendizado, fica mais fácil você praticar a resignação, você entender as leis de Deus, refletir mais. Há pessoas que são muito simples, mas são muito boas. E às vezes demora um pouco para que elas possam adquirir a intelectualidade. Mas as duas asas precisam se desenvolver, Paty. Perfeito. Próxima pergunta, da Gabriela Damasceno. Nossa profissão tem influência espiritual? No meu caso, eu sou dentista, ela comenta. Gabriela, quando nós fazemos o nosso projeto de espiritualidade, dependendo do nosso merecimento, do livre trânsito que temos ou não junto dos espíritos superiores, os engenheiros da espiritualidade que vão coordenar a nossa nova encarnação, nós podemos influenciar e podemos receber sugestões dos espíritos. Podemos, enfim, dar a nossa opinião no processo reencarnatório. E aí acontece a escolha da cidade, da família, da profissão, das condições, se nós vamos ter esta ou não aquela doença, vamos ter este ou não pendor para determinadas situações, como arte, maior intelectualidade, ou mais tendência para o esporte, ou mais tendência para a área de informática, por exemplo, idiomas, enfim. É possível, sim, a gente influenciar, dar o nosso palpite, como também podemos ser consultados com relação aos nossos pendores. Os espíritos superiores, geralmente, de acordo com como vamos nos encaixar na próxima encarnação, eles nos dão algumas sugestões. Baseiam-se, inclusive, nas tendências de vidas anteriores. Richard Simonetti, nesta vida, tinha certeza de que ele já havia sido sacerdote e médico. E ele tinha muita tendência para a medicina, mas não fez medicina. Ele foi um orador, foi um escritor, foi um bancário. Agora, numa próxima encarnação, pode ser que ele seja convidado, lhe seja sugerido, ou ele mesmo peça, quero trabalhar no campo da medicina. Pode ter acontecido isso com você, viu, Paty? Ou Gabriela, desculpe. Perfeito. Sidney, temos já aqui, vou fazer o sorteio rapidinho, né? Porque temos ainda mais 2 livros após esse para sortear. Então, o Despertando Sob Chamas, que é esse que está aí, do Antônio Lúcio, vai para Maria Garcia Geraldo, de Santa Bárbara do Oeste. Certo? Então, Maria Garcia, mande aí, ó, uma mensagem para o Sidney, informando o seu endereço, se você quer aí a dedicatória ou não, tá? E o Sidney vai fazer o envio aí do livro para você. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui, a próxima pergunta é do Reginaldo Marques Aguiar, nosso companheiro Reginaldo aqui de Bauru, né? Reginaldo, grande abraço. Sidney, à medida que vamos nos esforçando no autoconhecimento e tentando melhorar nossa conduta, e por vezes
quando somos atribulados por algumas discussões e sabemos que é melhor silenciar e não conseguimos, e acabamos discutindo. Também te pergunto, essa atitude é uma influência de um obsessor pela nossa invigilância? Pode ser, Reginaldo, mas eu prefiro acreditar mais que seja mais fruto da falta de preparo nosso, de cuidados nossos. Nós vimos com algumas tendências e nós demoramos para vencê-las, para superá-las. Então, uma coisa que eu faço, uma agressividade qualquer ou uma tendência qualquer, a gente demora para vencer isso. Eu prefiro acreditar, Reginaldo, menos influência dos espíritos e talvez sugestão dos espíritos que nós acolhemos. E esse acolhimento é porque nós não vencemos essa tendência ainda. A partir do momento que a gente conseguir falar não uma vez, dificilmente o espírito vai nos propor isso novamente. Perfeito. A próxima pergunta, Sidney, que nós temos aqui é da Edilene Ferreira de Rezende. Sidney, meu filho Igor é uma pessoa muito agressiva, né? Já me bateu, faz de tudo sozinho, sem ter nenhum diálogo comigo. Tive que entrar com medidas protetivas por causa de suas atitudes. Isso pode ser de vidas passadas? Gostaria de algum esclarecimento. Provavelmente sim, Edilene. Ninguém recebe em casa uma pessoa agressiva de graça. E eu entendo que você deva ter se predisposto, se oferecido. E ele provavelmente pediu para nascer na sua casa para aprender mais, mas ele não está contendo a sua agressividade. E você tem razão, você tem que assumir medidas protetivas mesmo. É o que eu falei lá atrás para a Paty. O amor ao próximo não pressupõe que nós fiquemos sujeitos às agressividades, à maldade de outra pessoa. Nós podemos nos defender, sim. É claro que não vamos fazer em relação ao nosso agressor o mesmo que ele faz conosco, senão a gente se iguala a ele. Mas podemos, sim, assumir atitudes de defesa, de afastamento, de forma que a gente possa, sim, sofrer menos. Porque mãe que é mãe, mesmo que não continue o processo da agressividade, só de ver de longe o filho nessa situação, ela sofre. Mas eu entendo, sim, que pode, Edilene, ser um processo de vidas anteriores. Agora, ninguém recebe um filho problemático assim, goela abaixo. Infelizmente, eu tenho a lhe dizer que nós, quando temos um filho problemático, a gente teve alguma coisa em relação a ele no passado. Ou nós provocamos isso, estimulamos essa agressividade, ou simplesmente nos predispusemos, nós nos oferecemos para tentar ajudá-lo nesta vida. Ah, mas não estou conseguindo. Está fazendo o melhor possível? Aí já é problema dele, ele que se entenda com Deus. Certo. Pergunta aqui do Eliseu. No livro Nosso Lar, André Luiz pede ajuda a Narcisa para ajudar em uma cura. E ela chama os elementares das florestas. Só que no dos espíritos, eles falam que não existem duendes, fadas e etc. Você poderia nos explicar esses aspectos? Acho que ele fala aqui no livro dos espíritos, né? Falam que não existem esses duendes. Eliseu, você está enganado. Ela, Narcisa, isso acontece quando André Luiz vai visitar a sua família, descobre que a sua esposa havia se casado novamente e o seu segundo marido estava doente e ele iria morrer, iria desencarnar se ele não fosse socorrido. Num primeiro momento, André Luiz sente raiva, sente-se muito mal, sentiu-se traído porque a esposa casou-se novamente, mas aí ele foi aconselhado, foi ajudado, foi auxiliado, aí ele entendeu por que ele demorou tanto tempo para ter permissão
para visitar a sua família. E no momento em que ele cai em si e entende por que ele está ali, que é para ajudar o segundo marido da esposa a se curar, ele pede ajuda para Narcisa. Narcisa vem imediatamente e ela vai colher na região alguns elementos da natureza, não vai atrás de gênios, de gnomos, de figuras fantásticas, do imaginário. Não, não. Ela vai atrás de remédios que ela encontra na natureza. Ela faz uma fusão dos elementos da natureza com elementos que ela colhe da espiritualidade, com elementos que ela colhe ali naquela situação, o próprio André Luiz oferecendo-se para ajudar. Ela junta tudo aquilo e manipula esse material para auxiliar o segundo marido da sua esposa. Então, ele não vai atrás de gênios, gnomos, nada disso. Ele vai atrás de elementos da natureza, que é o que consta exatamente do auxílio que Narcisa presta lá registrado no livro Nosso Lar. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Pessoal, já vão deixando aí pinga-fogo, daqui a pouco eu vou sortear os 2 livros restantes aqui, tá? Que é o Caibar Schutel, Na Intimidade, e a Ser Feliz é uma... Não, A Felicidade Tem Pressa, do Sidney, tá? Então daqui a pouco a gente faz o sorteio aí. A próxima pergunta é da Mari Cleide. Sempre tenho pesadelos com uma pessoa que conheci e faleceu, né? Com pessoas que conheci e faleceram. Uma pessoa em específico me incomoda muito nos sonhos. Será que é um obsessor? Rezo sempre para esse espírito. Eu acho que O que fazer além de rezar, né? Porque ela diz que já esse espírito está incomodando bastante. na verdade, Maricleide, deve haver assim alguma ligação da qual você não se lembra, e infelizmente está havendo aí uma ligação entre vocês ainda. Você está fazendo a coisa certa, orando. Procure antes de dormir uma boa leitura, se possível dormir sempre com uma música mais suave. Continue orando em favor dessa criatura. Há alguns laços que estabelecemos com algumas criaturas, e esses laços não são negativos só de lá para cá. Às vezes foram negativos nossos em outras vidas. E se hoje a gente está sendo treinado, está sendo convidado a perdoar, a esquecer, a ter assim uma outra atitude em relação a alguém que nos fez mal, nem sempre a recíproca é verdadeira. Então pode sim ocorrer que esse espírito se sinta ainda com crédito em relação a você no passado. Então não é de uma hora para outra que esse assunto vai se resolver, mas persista, ore por ele, continue procurando sempre ajudá-lo com o seu pensamento. Eu, nas minhas orações, fico procurando as pessoas que possivelmente têm alguma coisa em relação a mim, que possa ter alguma mágoa em relação a mim. Eu oro por elas. E também pessoas que me prejudicaram, que me magoaram, são criaturas doentes. Pessoas que prejudicam a gente são pessoas doentes, como nós também padecemos de algumas doenças e no passado fizemos mal para outros. Nós temos que superar essas barreiras. Eu acho, Maricleide, que você está no caminho certo. Perfeito. Próxima pergunta é da Bruna Atanásio. Minha mãe é frequentadora do Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru. Ela quer saber o que pode ser um espírito de criança que viu no quarto quando ela estava em transe. Obrigado. Eu já falei sobre esse assunto lá atrás, né? Quando Eliseu me perguntou, não, foi a Irene que perguntou sobre as crianças. Da mesma forma que muitas crianças são recebidas, atendidas, algumas demoram um pouquinho para ter esse esclarecimento. Ou outros casos de espíritos que são ligados a nós,
e insistem em se manifestar sob a forma de crianças. Não se trata de um mal, não se trata de nenhuma ameaça, trata-se sim de ter consciência de que certos espíritos passam por situações difíceis e nós que estamos mais conscientes, sabemos como ajudá-los, orientá-los, temos que continuar orando por eles, para que um dia eles abram os olhos e atendam ao chamado dos seus protetores espirituais. Bruna, o remédio é o mesmo que eu citei em relação a Marie Claire para os pesadelos. Oração e pensamento positivo. No momento em que a sua mãe entrar de volta ali, ore por aqueles espíritos, que é a maneira que temos de ajudá-los. Agora, temos que vigiar o nosso pensamento, porque, infelizmente, geralmente, quando o espírito se aproxima de nós, é porque nós estamos pensando, falando e agindo da maneira como agrada mais aos espíritos. Então, aí a gente exala uma espécie de aroma para atraí-los. Quando a gente pensa no bem, atrai espíritos bons. Quando a gente age em relação ao bem, a gente cria uma defesa e um antídoto para espíritos infelizes e doentes. E quando agimos no mal, pensamos no mal, nós atraímos não necessariamente obsessores, mas espíritos que gostam de estar ao lado do mal. Perfeito. Próxima pergunta, Sidney, da Ana Guarani. A pessoa que faz tentativa de suicídio, que acaba doente pelo seu ato, como a espiritualidade vê essa situação? No hospital sempre temos pacientes com sequelas de suicídio e eu oro por eles. Faz muito bem, Ana. Eu sei que você trabalha no hospital, a sua missão aí é difícil na França, e as pessoas que passam por esta situação, por essa experiência, e eu sei que na França tem muito disso, elas sofrem sequelas físicas e sequelas espirituais. Não sei se você estava no começo do programa, Ana, quando eu conto a história contida no livro Entre a Terra e o Céu, de Júlio, e ele teve sequelas físicas quando ele ingeriu o veneno, não morreu, e depois sequelas espirituais. Aquele veneno que ele ingeriu tanto fez com que ele perdesse a voz, fisicamente falando, como ele demorou mais 3 encarnações para superar a dor de garganta que ele passou a ter, uma sequela espiritual da sua tentativa de homicídio, de suicídio. Perfeito. Sidney, vamos para uma última pergunta aqui do programa de hoje. É da Juliana, lá de Botucatu. Quais são os 2 tipos de grupos que há no Centro Espírita? Eu não entendi bem a pergunta. Se puder falar de novo e me ajudar aí na interpretação, Jonatas. Quais são os 2 tipos de grupos que há no Centro Espírita? Eu não sei Bom, eu bem entendo. a que ela está se referindo. Eu não entendi muito Mas bem. Agora, se for sobre grupos mediúnicos, né, que eu acho que é o único grupo que tem, assim, aqui no... se ela estiver se referindo a grupos mediúnicos, nós temos reuniões mediúnicas inicialmente de esclarecimentos, temos reuniões mediúnicas de curas, temos reuniões mediúnicas de processos obsessivos. E permeando todo esse trajeto, temos também os grupos de irradiações, para principalmente pessoas que deixam seus nomes precisando de vibrações. Nos grupos de esclarecimento, geralmente são espíritos não necessariamente maus, são espíritos que estão trazidos pelos mentores, porque eles não sabem que desencarnaram, e é preciso muito cuidado no momento em que se vai dar a notícia
porque pode trazer mais transtornos, pode traumatizar mais o espírito ainda. Quando você conta a verdade assim, você tem que ir com muito cuidado, com muito tato, com muita psicologia. É uma verdadeira sessão de psicoterapia, de fazer com que o espírito naturalmente descubra que ele desencarnou. Nós temos um exemplo disso no livro E a Vida Continua, quando espíritos vão para o plano espiritual e lá eles passam muito tempo no hospital e não sabem que morreram. E eram pessoas inteligentes, pessoas boas, mas a espiritualidade, da mesma forma que falamos lá atrás, quando o Silvio lembrou aquela expressão de que a natureza não dá saltos, lá também na espiritualidade eles têm muito cuidado para dar a notícia de que nós desencarnamos, fazendo com que o espírito naturalmente chegue a essa conclusão. E esta situação pode ser auxiliada numa sessão mediúnica de esclarecedores. Temos as sessões de cura, em que as pessoas há, às vezes, psicografia de homeopatias, há esclarecimentos para que o indivíduo assuma uma outra atitude, passes magnéticos específicos para procurar minimizar as dores físicas, mas, acima de tudo, minimizar as tendências negativas, que são as causas das nossas doenças, e há a presença de espíritos curadores, que, quando eles têm autorização e nós temos méritos, eles podem diminuir as nossas dores até curá-las. E há também as sessões de desobsessão. No caso de obsessão, você sabe, né, Juliana? Os dois estão errados, tanto o obsessor como o obsidiado. Obsidiado porque no passado fez mal para o obsessor, e o obsessor que não perdoou. Então, o trabalho realizado no centro é nesse sentido de procurar apaziguar os dois lados, para que ambos sigam seus caminhos, deixando a Deus que se cuide dessas criaturas que erraram e agora precisam de orientação, auxílio para superar os seus erros, as suas más tendências. E eu falei também daquele outro grupo, que é o que atualmente o trabalho que é feito no atendimento fraterno, quando a pessoa precisa de uma ajuda, deixa o nome, endereço, a idade, e é um grupo muito grande de irradiações, mandando vibrações à distância em favor dos sofredores. É o que eu pude entender da sua pergunta, Juliana. Caso eu não tenha sido feliz na minha resposta, pegue aí o meu e-mail, o Jonatas daqui a pouco vai colocar aí para nós a arte, o meu e-mail de novo, tanto para você como os ganhadores do dia. Olha aí, já colocou? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao final de mais um programa Pinga Fogo, né? O tempo passa muito rápido, muito gostoso estar aqui a tarde toda falando com vocês sobre espiritismo, e temos aqui já os dois ganhadores dos livros restantes que sobraram, que tiveram aqui, né? Que é o Carbar Schutel e a Felicidade Tem Pressa. Então, o Paulo Júnior, de Volta Redonda, ganhou o Carbar Schutel na intimidade. Esse livro, eu não me lembro do que ele fala, Sidney. Você tem aí um... Esse livro é do primo do Richard Simonetti, o Sérgio Lourenço. Ah, é? Ele é uma biografia muito boa, né? Ele traz o cotidiano desse grande bandeirante do espiritismo lá da cidade de Matão. São momentos de leitura muito agradáveis, valorizando o tempo, a palavra, as boas ações, o gesto amistoso, a solidariedade de que era imbuído Caiba Schutter. É uma obra muito gostosa, muito simples, fininha, gostosa de se ler. Vale a pena. E ele fala assim muito a respeito do Caiba Schutter. Por exemplo, tem uma página aqui que ele fala sobre o Natal do Caiba Schutter. Fala também das campanhas. Ele era político e ajudava muitas pessoas, o poder da oração, enfim, um trabalho muito gostoso de Kai Baixuto. Vale a pena ser lido o livro.
Maravilha. E a outra ganhadora é a Mônica Tito, de São Gonçalo. Ganhou aí, então, a Felicidade Tem Pressa. Mônica, eu já devo ter o seu endereço, mas comunique-se comigo para saber se você tem o Felicidade Tem Pressa, se o seu endereço é o mesmo. Passa um e-mail aí para mim, Mônica, ou então entra no nosso grupo aí, Pinga Fogo, e eu faço parte dele e você também. Então, ficamos por aqui, Jonatas. Quero agradecer a você pela atenção, pela condução do programa. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessas 2 horas. Eu espero, sinceramente, que eu possa ter sido útil de alguma forma para vocês. E aqueles que tiverem mais alguma dúvida, podem me escrever, que eu farei o possível para responder. Muito obrigado a todos, um grande abraço e é com você, Jonatas, para o encerramento. Beleza. Bom, pessoal, eu também agradeço, né, a participação de todos vocês. Tivemos aí umas quedas no WhatsApp, no Facebook, no comecinho do programa, mas todos estão aqui, né, participando com a gente. Então fica aí o meu grande abraço a todos vocês e vamos elevar o nosso pensamento, pedir então a Deus e a Jesus, como sempre, que ilumine o nosso caminho, o nosso final de semana, né, que tudo que aprendemos aqui hoje a gente consiga cada vez mais colocar em prática, como falamos várias vezes aqui no programa de hoje, inclusive nesse momento tão difícil que estamos vivendo sobre né, essa pandemia mundial, onde nós que estamos bem podemos e devemos ajudar a quem está necessitando, né? Teremos que deixar aí o nosso egoísmo de lado, as nossas dificuldades de lado e tentar ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Que Deus nos dê força e esclarecimento para passar essa fase tão difícil. Também pedimos que ilumine as pessoas que estão doentes, que estão aí com algumas dificuldades, e que Jesus nos abençoe mais uma vez, agora e sempre, e que assim seja. Tchau, pessoal, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa Pinga Fogo.